Então é isso aí. Hoje começa aí o Experimente Atos e a gente vai trazendo uma palavra dentro do conteúdo de tudo que a gente ensina na escola. Bom, na minha jornada de crescimento, não só no ministério, na minha chamada, eu fui aprendendo muitas coisas, até que chegou um ponto que Deus já tinha colocado no meu coração ir para um lugar, da qual passei lá com a minha família 2 anos, estou resumindo rápido. E aí depois nós já tínhamos antes começado uma escola. E todo o fundamento dessa escola, tudo que você virá para essa escola, no primeiro ano, segundo ano, tem tudo a ver com aquilo que a gente aprendeu lá fora. Coisas que eu não conhecia, conceitos que eu tinha aprendido errado. E aí a gente foi fundamentando essa escola ao longo desses 28 anos, com aquilo que a gente considera que é essencial que você saiba, que você tenha conhecimento, que você receba a revelação dessa verdade. Amém, gente? Então, quando chega agora no início do ano, a gente pega e tira um pouquinho, né, desse recheio gostoso e a gente compartilha nos domingos, na quinta-feira. Próxima quinta-feira, fala para o teu irmão, vem para cá que eu vou estar aqui trazendo mais um Experimente Atos. Então, quinta-feira, vem para cá e eu vou trazer mais um recheiozinho gostoso aí para o nosso coração, tá legal? Então, eu quero falar de um conteúdo que é simples, que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, talvez porque não tem essa ideia, a força da dinâmica da nossa vida em termos de eu penso, eu quero, eu faço, é muito grande na nossa vida. E a gente não tem ideia que agora, uma vez que eu pertenço a Jesus, uma vez que Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o seu reino, em Efésios capítulo 1 fala que nós somos o seu corpo, eu sou na verdade uma representação do céu sobre a face da terra. Você também. Então não é uma jornada assim, tipo, não, eu vou construir a minha vida, não é bem mais isso, porque desse modo, sobrevivência, eu fui liberto. Eu vivia uma sobrevivência, eu vou fazer o que eu quero, acho e penso, esperando que dê certo, que eu possa construir a minha vida. Mas aí a luz chegou, e agora Ele entrou na minha vida, e agora eu enxergo claramente, eu não pertenço a mim mesmo, eu sou dele. E agora todo o universo serve ao Deus Todo-Poderoso. Então esse conceito ele precisa estar muito bem entendido no nosso coração, descortinado. Essa é uma palavra importante. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo vai descortinar um pouquinho aí. Algo para você entender a maneira correta de nós nos posicionarmos com Deus. Não estou falando da gente estar aqui no domingo, isso também faz parte. É um posicionamento diário, diga diário. Você diariamente anda com Deus e eu também. Eu tenho que ter essa noção. Não é algo assim, agora domingo, agora só volta no próximo domingo. Como assim? Eu tenho só uma comunicação, ou eu tenho um diálogo, ou eu tenho uma maneira de estar na presença de Deus só domingo? Não funciona. É uma vida, é uma jornada. Ele te resgatou do império das trevas, cara, para que você ande com Ele. Vou repetir, você ande com Ele. Então isso é dia a dia. Ok, então eu estou colocando esse conceito só para você entender que nós vamos ler uma passagem em Tiago, capítulo 4. Você que está na internet comigo aí, vamos assistir, vamos ler essa passagem. Tiago, capítulo 4, verso número 7. É uma passagem conhecida, mas vamos ler devagar, com calma, para a gente entender, para tirarmos daqui a riqueza desse verso. Em Tiago capítulo 4, no verso 7, está escrito: sujeite-se a Deus. Em outras palavras, se entrega a Ele. Outras palavras, se submeta a Ele. Olhem para cá. Esteja debaixo da submissão da palavra. Quando a gente fala Deus, gente, você tem que olhar para isso aqui, ó. Esse livro é Deus. Esse livro é Deus falando comigo. Qual é o nível desse livro de autoridade sobre a tua vida? Porque nós estamos vivendo um tempo de uma igreja que praticamente hoje não está usando nem a Bíblia para falar de Deus.
está usando conceitos do mundo, está usando artifícios dos mais variados para chamar a atenção das pessoas para algum propósito. Mas esse livro não está sendo honrado mais nas igrejas como final autoridade da nossa vida, como deve ser adorado por nós. Ele é Deus. Magnificaste a tua palavra acima de qualquer coisa, Salmo 139. A tua palavra está estabelecida de eternidade a eternidade, Salmo 119. Aonde você está edificando a sua vida? Qual é a base da tua vida? Quem bate o martelo da tua vida? O martelo da minha vida ainda é o meu pensamento, é o que eu acho, o que eu quero, é isso que bate o martelo. Ninguém me segura, eu faço o que eu quero. Ou esse livro é a autoridade final na nossa vida? Estou falando na prática, gente. Não estou falando de ter uma Bíblia, não ter uma Bíblia eletrônica, de ter 10 Bíblias em casa, de ouvir uma mensagem. Eu não estou falando sobre isso, que isso acaba se tornando uma religião. Se esse livro não for a autoridade da minha vida, se esse livro não governar a minha vida, para que esse livro, que é Deus, é a sua palavra, governe a minha vida, eu tenho que me submeter. Eu tenho que me entregar a Ele. Eu tenho que reconhecer que Ele é Deus, Ele manda na minha vida. Só um aleluia do lado de cá, o resto está todo mundo morto. Vocês estão prestando atenção? É o básico do básico que eu estou conversando com vocês. Porque o que está depois desse verso só irá se tornar realidade se essa primeira parte já estiver fazendo parte da nossa rotina. A minha rotina de viver, se não for uma rotina de submissão à verdade, prática, eu estou falando prática. Eu estou falando na segunda-feira, quando diante de uma situação, eu sei o que Deus me falou, e eu vou lá e coloco, eu vou lá e mando ver. Se isso não tiver estabelecido, e gente, e isso aqui é muito mais coração do que você possa imaginar. Qual o valor que você dá à palavra de Deus que você tem? Qual o valor que você dá à mensagem que você ouve? Você tem fome e sede pela verdade? O teu valor é em alto. Quando se fala a palavra de Deus, você fica doidinho. Meu Deus, uau, Porque tudo começa com o coração. Esse verso fala sobre se submeter, se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus e submeter, não é ficar argumentando com Ele, mas Deus, olha, mas olha, eu penso que assim é melhor. Não, pá. Toda vez que eu me posiciono argumentando com Deus, porque o que eu penso, creio que é melhor do que o que Deus tem a dizer, muitas vezes eu não sou consciente disso, mas isso acaba acontecendo na prática. Eu vou te dar um exemplo simples de relacionamento. Gente, não adianta alguém chegar para mim e falar assim, pastor, mas aconteceu isso comigo, não tem condição de perdoar. Cara, você está falando uma asneira. Você pertence a Jesus? Pertence. Mas ele fez isso, pisou na bola, traiu aquilo outro, tá. A Bíblia fala para você perdoar. Ainda vai ficar ofendido comigo. Está amarrado, pastor Hélio? Não tem nada a ver com isso não, cara. Deus falou para perdoar. Gente, o que Deus tem como ordem para nós envolve sacrifício da nossa parte. E o primeiro sacrifício é admitir que eu não mando mais na minha vida. Quem manda é Ele. Porque eu me sujeito, eu me submeto. Eu estou debaixo do governo da palavra na prática. Porque o que faz a diferença, Jesus falou, é aquele que ouve e pratica. Porque o que não pratica, aqui em Tiago, que eu não li, está no capítulo 1, diz lá que ele se engana, ele mesmo está se enganando a si mesmo. O que ouve não pratica.
Você não faz ideia, gente, a gente tem que acabar, tomar uma decisão. Você só toma por consciência dessa verdade. Eu e você temos que tomar uma decisão de nos submeter a Deus definitivamente. Não tem como mais. Os dias são maus, as situações vão piorar e só vamos vencer debaixo da ordem dEle. Só vamos ser protegidos e guardados debaixo da ordem dEle. O que eu faço com a minha vontade, o meu livre-arbítrio? Eu tenho que me submeter a Ele. Eu submeto a minha vontade a Ele. Porque Deus não vai pegar cada um de nós na gravata para fazer na marra. Ele não faz isso. Ele te deu o livre-arbítrio. A minha luta e a sua é contra a minha carne, é contra o meu desejo, a minha vontade. É a luta contra o homem que pensa, imagina e decreta e vai fazer e planeja. Aí chega Deus para falar, não é isso aí não. Aí no livro de Provérbios fala sobre isso mais de uma vez, 2 vezes. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Os lábios do Senhor. Que lindo, pastor Hélio, eu tenho isso lá na minha geladeira. Não funciona versículo na geladeira, gente. Só quero te falar, não funciona. O versículo que funciona é quando a gente pratica. Então, se não houver da nossa parte essa submissão, em 2026 você tem que garantir isso, gente, porque tem uma porta aberta. Deus só pode, o pastor falou muito bem, Ele só pode construir com um posicionamento que você der a Ele. Na verdade, Deus está me pedindo um posicionamento. Eu estou avançando. Essa é uma obra. Estamos aí, Deus nos deu esse lugar. Eu sou um líder desse ministério. Quer saber? Eu sei que é Ele. Mas pastor Hélio, a perna não treme? Eu não estou nem aí para a perna tremer. Eu vou obedecer. Eu vou seguir com Ele. Você vê Deus que é tão tremendo que Ele tem me dado palavras. E uma delas está em alta, está no meu coração, e eu tenho meditado. Aí estou eu e a Deise na casa de uma família nos Estados Unidos. Vamos para a cozinha. Quando chego na cozinha, tem um tremendo de um quadro com o verso que eu venho meditando. Tirei foto. Você vê, o anjo que fala comigo pegou o avião, foi para lá no frio também e meteu lá. Só para reforçar. É assim que Deus trabalha. Ele só está falando. E aí, qual é a minha resposta ao que Ele fala comigo? Qual é a minha posição em relação ao que Ele fala comigo? Você que está me assistindo na internet. Pastor, eu estou esperando de Deus muita coisa. Tá, cara, mas qual é a posição que Ele te pede para que você execute e aí você possa estar na posição de esperar receber? Quem está entendendo isso aí? Nós vamos falar só desse verso aí, gente. Agora que coisa interessante, porque depois diz assim, então Elinho, se definitivamente você está debaixo da submissão e da sujeição da verdade, ela bate o martelo na tua vida, você já entendeu que o que você quer, o que você acha e o que você pensa, tem que se submeter ao que Deus tem a dizer? Beleza, está acertado isso na tua vida? Tá, então eu quero te falar que agora o restante vai acontecer. Resiste ao diabo e ele... Não, eu quero só a segunda parte, pastor Hélio. Segunda parte não existe sem a primeira. E alguns anos atrás o Espírito Santo me falou, Elinho, esse verso eu escrevi, eu quero te falar, a segunda parte depende da primeira. E aí ele me falou algo que eu não tinha visto ainda, tipo, quando você se sujeita à palavra na prática, automaticamente, diga automaticamente, automaticamente já levantou a resistência contra o diabo e ele vai ter que fugir. Olha a vida de Jesus. Jesus deu declarações, eu não vim fazer a minha vontade, mas a sua vontade. O que o Pai fala é o que eu falo, o que Ele faz é o que eu faço. Olha aí, que submissão é essa? A própria pessoa de Jesus. Aí pergunta, o inferno venceu Jesus?
Ele foi para a tentação no deserto. Está escrito lá que ele mesmo disse assim, está escrito, Satanás. Mas é muito mais do que está escrito. Se você perceber, Jesus, ele não se posiciona com o que o inferno sugere. Alguém está entendendo isso aí? Ele fica com a verdade, se posiciona com a verdade. Em 3 tentativas do diabo, Jesus ficou com a verdade. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Aqui é um exemplo de uma pessoa submissa à palavra, a Deus, Jesus. E aí então você resistirá ao diabo, porque você está debaixo da sujeição da verdade na prática, e o diabo fugirá. Diga aleluia. Não tem como. Um outro verso semelhante, mas tem tudo a ver, porque essa é a construção de Deus. Você pode ir lá comigo? No Salmo, número 35. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. Essa última parte todo mundo quer, mas a primeira ninguém faz. Aí você vê, né? Se eu não entrego prática, eu não posso ver o que está depois. Eu tenho comentado isso com vocês, tenho falado de maneira contínua, eu vou voltar a lembrar só. Eu não posso esperar resultados do céu sem um posicionamento para com o céu. Então, os resultados do céu na minha vida, de uma construção, de um destino final, tem a ver com o meu posicionamento em relação a Ele, a sua voz. Então nós pegamos uma vida de Abraão, pai de muitas nações, e cumpriu um propósito, porque ele respondeu a Deus quando Deus falou para ele, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, cara. Vocês estão entendendo? Pega a tua vida e a minha, nós estamos entrando em 2026, faz uma análise do quanto eu estou forçando a barra para fazer isso, querer isso, aquilo outro e tal. E pede ao Espírito Santo para falar contigo. Qual é a proposta de Deus para a tua vida? Você tem isso, claro? Está no teu coração? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Isso aqui é a Escola Atos, cara, ensinando. A vontade de Deus para a minha vida é esse livro. Então, quando a gente alinha e se sujeita e se submete a essa verdade na prática, o inferno já perdeu na minha vida. Em todas as áreas. Escuta isso. Em todas as áreas ele vai cair. Como caiu na vida de Jesus. É demais, gente. A palavra é a ordem, é a proteção, é o caminho, é a direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é lindo, isso é prática. Eu quero terminar lendo esse verso com você em Jeremias, capítulo 7. O pessoal que está comigo na internet, vamos lá. Jeremias 7. Uma passagem relativamente conhecida, só para você ver como é que o homem, ele agarra, cara, no que ele pensa, no que ele quer. Ele é obstinado na sua vontade. E não tem como caminhar com Deus dessa maneira. Ou eu me entrego, ou me sujeito, me submeto, ou não verei resultados. Verso 23 diz, mas isso eu ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz. Já está implícito quando se fala dar ouvido à voz de Deus em obedecer, em executar. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu ordeno. Pastor Hélio, isso aqui é forte, hein? É claro que é. E a igreja de hoje, cara, tá pensando o quê? Falar de obediência para a igreja de hoje, falar que Deus é a ordem. Então vai fazer o que você quer. Vai viver como você quer, onde você vai parar. Eu ordenei um caminho. Tem algo aqui para você andar. Isso é Escola Atos, hein?
Agora veja, o caminho que eu ordeno, por que ele faz isso? Porque é para o nosso bem, está escrito. Temos que crer, gente. Mas vocês não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Na dureza de um coração maligno. Grifa agora na tua Bíblia aí, Bíblia de papel, canetinha. Andaram para trás e não para... Ou seja, uma jornada que estava determinada de crescimento, progresso e prosperidade foi para o buraco. Porque eu resolvi viver o meu conselho. Viver o meu conselho, viver o seu conselho, não é se submeter a Deus. Estou fora do conselho humano, estou fora do meu conselho, do que eu acho, do que eu penso, há anos. Eu quero o conselho de Deus, eu quero a voz de Deus, eu quero a direção de Deus para a minha vida. E assim, a gente vai botando em prática e Ele vai construindo. É Deus construindo a nossa vida. Entrega o teu caminho, confia nele e o mais Ele, você está debaixo de uma ordem. Sujeite a Deus, se submeta, resistir ao diabo. Já levantou, eu estou me sujeitando na prática, já levantou a resistência, o diabo fugirá. Amém? Fique de pé, glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancela o meu passado porque não Te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.